Vou abrir. Às 15h07 do dia 18 de fevereiro de 2015, no auditório vereador José Nandalabade, da Câmara Municipal de Bragança Paulista, eu declaro aberto os trabalhos da terceira sessão semanal de 2015, registrando a presença dos vereadores Gabriel, Rita e Marcos Vale. Os demais estão a caminho. Eu quero aqui registrar a presença... Tá. Tem umas presenças para registrar, mas como chegou mais gente, no final eu faço os registros. Análise das matérias em trâmite. Em regime de urgência. Projeto de Lei 2/2015. Relator José Gabriel. É um projeto sobre a locação de imóveis de terceiros. O vereador deu pela aprovação. Vocês querem que leia o parecer? Então eu vou colocar em votação. Os vereadores, em discussão. Alguma observação? Não. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer do vereador José Gabriel sobre esse projeto. Parecer esse pela aprovação do projeto. Em regime especial, com prazo do relator até 18/2 e da comissão até 28/2. É o projeto do vereador Tião do Fórum, que altera o dispositivo da lei orgânica. É aquela questão do recesso. Eu solicito ao presidente a prorrogação aí por mais uma semana. Está pronto o relatório, só falta dar uma correção, então para a próxima semana. Nós temos esse prazo, Fábio? Temos. Temos, então tudo bem. Fica para o dia 24. Está deferido. Não, é que aqui estava escrito até 18/2, mas era o prazo anterior, né? Tá bom. Então está adiado por uma semana. Em regime ordinário, moção 34/2014, dos vereadores Fabiana Alessandra e Rafael de Oliveira, que requer, por meio de apelo desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a possibilidade de incluir na grade curricular questões sobre educação de trânsito. A relatora é agir pela normal tramitação. Eu também gosto do parecer pela normal tramitação, porque me parece uma matéria um pouco controvertida, mas como não é um projeto, né? Trata-se de uma moção, acho que pode muito bem ser aprovada dessa forma, mas fica aí a critério dos senhores vereadores. Em discussão? Eu concordo pela normal tramitação, pelo conflito, inclusive, de ser uma lei federal e uma prerrogativa que pode ser transversal na questão de legislação, então eu concordo também que seja discutido em plenário. Ok. Então, aprovado o parecer da vereadora Gi pela normal tramitação. Em regime ordinário, com prazo do relator até 18/2 e da comissão até 25/2. Projeto executivo reenquadra os vencimentos e altera o número de vagas de empregos de arquiteto, engenheiro civil, agrimensor. Parecer do vereador Miguel Lopes pela aprovação. Estão aqui os interessados, né? Vocês querem que eu leia o parecer? Então tá. Cadê o parecer? Está aqui. Projeto de autoria do Executivo, a exposição da matéria, né? Relatório. Partindo da premissa de que o chefe do Poder Executivo vem ajustando os enquadramentos dos servidores da Prefeitura Municipal por categoria, a exemplo dos profissionais das áreas de advocacia, contabilidade, fiscais e tributos mobiliários e imobiliários e fiscais de obras e posturas, dentre outros, nada temos a opor com relação à legalidade do projeto, que contempla o reenquadramento dos vencimentos dos arquitetos, engenheiros civis, agrimensores e agrônomos lotados do quadro do pessoal efetivo na municipalidade. No mérito, entretanto, entendo que a providência do enquadramento, promoção e progressão deveria, na verdade, contemplar todos os empregos e cargos de carreira da Prefeitura indistintamente. Mas ele dá parecer, fazendo o parecer favorável pela aprovação com essas observações. Em discussão? Não, eu encaminho também a votação favorável. Depois, quando o projeto descer para o plenário, nós podemos explanar mais, mas eu quero aí colocar meu trabalho e meu apoio aí a vocês, os engenheiros, arquitetos. É uma antiga reivindicação. Nossa, tem engenheiro na prefeitura lá com mais de 20 anos, continua júnior lá, né? Assim como as demais categorias, né? Mas eu tive conversando até na administração passada com o Jura, com a Lourdes, com a Beatriz, né? E vi um descontentamento aí
por parte, né, da categoria, e ficavam mais tristes ainda quando o prefeito mandava dos outros servidores. Parecia que estava esquecido os engenheiros, arquitetos. Então, conversamos bastante e chegou aí a vez de vocês serem contemplados. Eu acho que é merecedor. Nós conhecemos aí o apoio que vocês e o serviço que vocês desempenham na administração, e contem aí sempre com esse vereador. Rita, quer falar alguma coisa? Eu gostaria também de expressar a minha adesão pela aprovação do projeto, já que o Executivo vem trazendo gradativamente a questão salarial de várias categorias. Então, eu acho que mais do que justo e necessário que esse plano de cargos e carreiras seja implementado gradativamente para que o impacto financeiro não venha a ter grandes repercussões de governo para governo. Então, eu acho justa a reivindicação e pela aprovação. Eu entendo, só para complementar, que deve estar sendo feito pontualmente. O ideal seria fazer de todos os funcionários, mas parece que a folha está chegando próximo, bem próximo do limite. Tem uma lei, a Lei Camata, né? Que antigamente havia 80% da arrecadação para salários, então eles fizeram um limite, né? Um limite legal. E acho que ele está fazendo caso a caso para não ultrapassar o limite. E foi feito isso tudo, comporta de vocês, então eu sou favorável. Em discussão? Votação? Os vereadores estiverem de acordo pela mudança com questão? Está aprovado o parecer. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Projeto de lei 1. Lei complementar para instituir a alíquota diferenciada, ISQN. Rita Vale vai pedir adiamento para a próxima semana. Eu queria pedir, senhor presidente, adiamento, porque trata-se de uma matéria um tanto quanto complexa e nós estamos fazendo uma ação correlata, tanto do jurídico e financeiro do executivo com o jurídico e financeiro aqui da casa. Então, eu peço mais uma semana de adiamento para a minha relatoria. A mesma coisa em relação aos cargos de comissão? Exatamente. Que é o outro projeto. É um outro projeto que é o projeto número 3, né? Número 2. Número 2. 2015. Que trata da regulamentação dos cargos comissionados, que também ele já foi enviado ano passado para cá, e eu, como fui a relatora, eu pedi que fosse seguida a relatoria para mim e que eu pudesse também ter um tempo um pouquinho mais... Ok. Então estão deferidos os dois, tanto do 1 como do 2, 2015, ok? Para efeito de ata, a pedido da relatora designada. O projeto de lei complementar 3, 2015, altera a denominação da Guarda Municipal para a Guarda Civil. E a Gislene deu parecer pela aprovação. Registro a presença do vereador Miguel Lopes, informa ao vereador que seu parecer em relação aos engenheiros foi acatado, tá? Os vereadores comentaram. E aqui é o parecer favorável à mudança do nome, né? Da Guarda, para a Guarda Civil. Eu até não sei porquê. Mas vamos ver aqui, ó. Tem uma lei federal, né? Tem uma lei federal que determina para não ficar... Bom, não vai mudar muita coisa. Então, está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo com a permanência como estão, está aprovado. Eu queria agora, tem um projeto de lei complementar número 4, 2015. Eu queria fazer aqui um relato aos senhores vereadores, e antes de até designar relator, etc e tal, porque tem aqui uma questão a se discutir no aspecto de legalidade, tá? O projeto 4/2015 do Executivo, que altera a Lei Complementar 556, o Código de Urbanismo, e a Lei Complementar número 534, Plano Diretor. É sobre aquelas ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social. Só para os vereadores se lembrarem, já houve uma polêmica enorme em relação a esse tema, não era esse projeto, porque na ocasião o prefeito fez a alteração, pretendia fazer a alteração através de decreto. O senhor deve se recordar disso. Alguns vereadores, inclusive eu, que fui o relator na ocasião, se insurgiram não contra o mérito, mas quanto à questão que nós entendíamos que por decreto não poderia ser feito,
porque isso feria a lei maior, que é a Constituição Estadual, que diz que qualquer alteração de lei tem que ser feita através de projeto de lei. Aí houve um questionamento, inclusive a representação de alguns vereadores. O projeto foi para o Tribunal de Justiça, né, o processo, e o Tribunal de Justiça entendeu que nós, vereadores que levantamos essa questão na ocasião, tínhamos razão e que realmente era caso de lei e não de decreto. Muito bem. Agora o prefeito mandou a lei, ok? Ocorre que a lei pretende a mudança das leis. A promotoria pública, naquela ocasião, instaurou um inquérito civil, tá? Eu não sei se alguém representou ou foi de ofício, mas a promotoria do meio ambiente, doutora Kelly, entrou com um inquérito civil para apurar as razões pelas quais se mudava, se haveria favorecimento em tese de alguém, etc. e tal. Inclusive é o que diz o próprio título do inquérito. Muito bem. E agora, quando ela teve conhecimento da entrada do projeto aqui na Câmara, ela enviou um ofício. Está aqui o ofício? Tá. Foi enviado um ofício aqui pela promotoria, ok? Então, o ofício diz o seguinte. Peraí, vamos achar aqui. 04/2015. Não. E da forma ainda que veio, fica difícil. Veio o ofício. Em síntese, o que a promotoria está dizendo? Ela está pedindo para a Câmara suspender o processo, tá? Dizendo que tem o artigo da lei do plano diretor, o artigo 240 da lei complementar 534, que diz o seguinte, que o plano diretor deve ser revisto e atualizado a cada 6 anos, e que já estamos há 8 anos sem essa atualização, e, consequentemente, qualquer mudança pontual, que não seja através da mudança geral, estaria descumprindo essa lei. E ela pede para a Câmara suspender a votação. A Câmara, eu estudei a primeira questão, a Câmara não pode suspender a votação. Quem manda o projeto foi o Executivo. Nós não temos poder para suspender nenhuma votação aqui, nenhum projeto. O que nós podemos fazer é votar pela legalidade e pelo mérito do projeto. Aí eu elaborei um ofício nosso, né? Que aí eu queria deliberar com os senhores vereadores. Eu pedi também a presença do jurídico aqui. No nosso ofício, no ofício da autoria, né, nossa, eu diria isso à promotora, que trata-se de ofício encaminhado pela promotora, a doutora Kelly, ao vereador Sebastião Garcia do Amaral, indagando se aportou, porque foi enviado ao presidente, o presidente disse que competia à Comissão de Justiça. Então, eu pus aqui, atendendo ao despacho da presidência, que solicita a manifestação dessa comissão sobre o assunto, temos a considerar que foi protocolado esse legislativo em 5 de fevereiro, por meio do ofício CM. Até ia pedir para você achar o ofício para mim da promotora, que eu tenho várias, né? O projeto de lei complementar 04, que altera a lei complementar. O referido projeto foi recebido pelo plenário na segunda sessão ordinária. Estou fazendo um relatório, tá? E encontra-se tramitando em regime ordinário, com prazo de 90 dias para apreciação da Câmara, nos termos do artigo 148. E aí eu digo que, quanto à solicitação da promotoria, manifestamos que, por se tratar de matéria oriunda do Executivo Bragantino, compete aos vereadores opinar sobre a legalidade e o mérito do projeto, durante sua tramitação nas comissões permanentes, bem como aprová-lo ou rejeitá-lo quando de sua deliberação em plenário, cabendo unicamente ao autor, repita, seu executivo, a prerrogativa de apresentar, em qualquer fase do processo legislativo, um eventual pedido de retirada.
nós não podemos retirar projeto do Executivo, certo? Acontece que o ofício da promotoria, isso que eu conversava com o doutor Romeu, até cheguei um pouco atrasado na sessão, né? Ele aponta, o Ministério Público, através da promotora de justiça que essa subscreve, encaminha-lhe cópias anexas, acusa o recebimento do ofício e requisita-lhe que informa-se o PLC, cuja cópia segue em anexo e que visa a alteração do plano diretor, aportou essa casa. Em caso positivo, deverá ser esclarecido se haverá não o recolhimento da recomendação expedida por essa promotoria. Onde está a recomendação? Não, esse é o ofício, eu quero a recomendação. Porque na recomendação, é isso que eu queria... Estão acompanhando meu raciocínio por enquanto? Na recomendação, é apontada uma pretensa, uma possível ilegalidade. Tá? Certo? A recomendação aponta de forma, não sei, é isso que eu queria ver se de forma direta ou indireta. Privilégio de determinados segmentos. Não. É isso, mas não é a recomendação, diz o seguinte, olha, é isso mesmo aqui. O inquérito civil foi instaurado. Assunto, notícia de irregularidades da criação das ex, mas é que era feita por decreto naquela ocasião, conforme eu relatei. Agora ele fala o seguinte, deverá o Ministério Público ser informado para as dias a contar o recebimento desse ofício e a recomendação expedida. Então, porque ele recomenda a Vossa Excelência nos termos do artigo 113 e no artigo 94 seguintes do ato normativo 484, que tão loco aporte à Casa Legislativa o referido projeto de lei, visando a alteração do plano diretor, suspenda o processo de votação a ela pertinente, considerando-se que o processo de revisão das leis complementares 534/2007 e 556/2007 deve-se dar de forma única, com observância dos preceitos constitucionais e legais estabelecidos no Estatuto da Cidade. Vamos lá. O que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo que esse projeto não poderia se apresentar de forma pontual, que a mudança teria que ser feita uma revisão geral do plano diretor. Não podemos, já foi sugerido isso ao chefe do Executivo, não podemos fazer isso novamente? Não, deixa eu só completar, Miguel, até a sua sugestão é uma sugestão viável, mas aqui diz o seguinte, agora aí é uma questão de interpretação a resposta à promotora é essa mesmo, nós não podemos suspender. No entanto, nós vamos ter que manifestar sobre a legalidade ou não do projeto. A nossa comissão que se manifesta. E aqui tem duas interpretações. Eu e o Romeu, nós estamos até destoando um pouco na interpretação. Mas tem coisas... O que diz o artigo 240, sempre explicando que direito não é matemática, direito é questão de interpretação. O que diz o artigo 240? O artigo 240 diz que o plano diretor deverá ser revisto e atualizado pelo menos a cada 6 anos, contados da data da publicação de sua aprovação. Isso não está sendo cumprido porque já se passaram 8 anos, ok? Então o artigo 240 não está sendo cumprido. Aliás, já não estava sendo cumprido antes do prefeito atual assumir, diga-se de passagem, ok? Muito bem. Considera-se cumprida a exigência prevista no caput desse artigo com o envio do projeto de lei por parte do Poder Executivo. Quer dizer, os 6 anos conta do envio do projeto. Pode até discutir mais tempo. Pois não. Só que pegue o microfone. Essa linha de raciocínio. Senhor presidente, para poder ajudar nesse seu raciocínio, a Lei Complementar 534/2007, que instituiu o plano diretor, ela foi publicada em 2007. Esses 6 anos, ele estaria a se exaurir em 2013. Perfeito? Certo. Portanto, não foi, então, ainda na administração do prefeito anterior, até dia 31 de dezembro de 2012, ele estava dentro da vigência. Certo. Não se atrasou, né? Não. O comando é de 6 anos para poder fazer essa revisão geral do plano diretor. Exatamente porque imaginou. Ou seja, o prazo acabou nessa gestão, é isso que você está falando? Exatamente. Tá. É uma questão só de ainda nos 12 meses do exercício 2013, ok. Sim. ainda tinha essa lacuna. Obrigado. Muito bem, continuando aqui. Foi um erro de cálculo, então, aqui só. Considerando-se cumprida a exigência prevista no caput desse artigo, que não, né?
com o envio, considerar-se-á cumprida a exigência prevista no caput desse artigo com o envio do projeto de lei por parte do Poder Executivo. Quer dizer, nos 6 anos enviou a revisão, certo? Está cumprindo. Muito bem. O disposto desse artigo não impede a propositura e a aprovação de alterações a qualquer tempo, desde que garantida a participação popular no processo por meio dos instrumentos criados nessa lei complementar. E aí que vem a nossa discordância. O parágrafo 2º diz que eu posso alterar pontualmente, independentemente dos 6 anos. O Romeu já entende que não, que eu só poderia... Pode, não, eu só estou... Primeiro deixa eu relatar, você depois, né? Eu entendia que você pode fazer alteração, só que você continua descumprindo o 240, com todas as consequências do descumprimento de lei, tá? Uma das consequências do descumprimento de lei é até um pretenso caso de responsabilidade, não é isso? Muito bem. Mas o parágrafo 2º permitiria alterações pontuais. O Romeu acha que apenas as alterações pontuais poderiam ser feitas antes do prazo se esvair, e não depois do prazo se esvair. Essa a questão que eu queria explicar para vocês. Pois não, doutor. Veja, a questão, senhores vereadores, que eu defendi para o vereador Marcos Vale, que dentro da ciência da interpretação, da hermenêutica jurídica, isso chama-se interpretação sistemática. Ou seja, o caput do artigo, ele traz uma norma de comando, deverá ser revisto a cada 6 anos. Esse deverá é norma cogente, ou seja, ela não permite ao executivo a faculdade de decidir se vai ou não, ele tem que fazer. É um comando normativo. Muito bem, o parágrafo 1º, ele vem complementando o artigo 2º, E o parágrafo 2º também. E o 2º também. Só que o 2º, quando ele cria essa possibilidade de ser revisto o plano a qualquer momento, e aí vamos até admitir aí pontualmente, é desde que você tenha cumprido, ou melhor, dentro daquele lapso de 6 anos. Por quê? Por que ele fez, o legislador fez assim? Exatamente para que nesse período de 6 anos não impeça o executivo de fazer qualquer alteração pontual e que possa comprometer a sorte urbanística do município. Agora, veja bem, a contrário sempre, se você interpreta isoladamente o parágrafo 2º, ou seja, a qualquer momento você pode alterar pontualmente o plano diretor, você está negando vigência para os 2 comandos anteriores, que seria o caput e o parágrafo 1º. Pela colocação do artigo, até concordo com você, mas não precisaria ter o parágrafo 2º, porque se você tem 6 anos para fazer o plano diretor, nada impede que antes dos 6 anos não precisaria ter esse parágrafo 2º, está entendendo? Né? Você poderia fazer as mudanças pontuais sem necessidade de haver uma disposição expressa. Às vezes você pode mudar só um artigo, Marcão. Às vezes, vereador, a necessidade impõe, numa situação de calamidade... Se não tivesse o parágrafo 2º, poderia ser feito da mesma forma, a modificação pontual. Nós estamos entrando numa discussão aqui. Mas tem o parágrafo 2º, né? Tem o parágrafo 2º. Tem o parágrafo. Porque o Romeu está dizendo que se o parágrafo 2º é o parágrafo 2º do artigo 240... o parágrafo é um complemento do caput, não é isso? É isso que ele está dizendo. Né? Eu não posso interpretar o parágrafo isolado do caput, do cabeça. Caput é a cabeça do artigo. Quer dizer, o projeto ele teria que estar refeito para poder ter a pontualidade dele. Exato. Se essa revisão tivesse operado em 2013, evidentemente aí poderia que hoje... ser pontualmente. Agora, não havia nem necessidade de existir o parágrafo 2º, então. Por quê? Porque o parágrafo 2º, é claro que se eu estou dentro dos 6 anos, eu posso alterar quanto eu quiser, desde que eu cumpra as normas lá do... Me parece que a intenção é não deixar o plano diretor virar uma coxa de retalhos. Porque você tem que ter a visão, pelo menos, e essa é a ótica do estatuto do legislador, do estatuto da cidade. É exatamente para que você trate o município no planejamento urbanístico de uma forma integral e não isolada. Sempre dimensionando os impactos. Mas como é muito dinâmico, eu acho que existe esse artigo justamente para que você possa, dentro da vigência desses 6 anos, você poder alterar pontualmente pelo próprio... Não, dos 6 anos, não há dúvida nenhuma, Rita. O problema é que nós estamos no 8º ano. Esse que é o problema. 8º ano, certo? Então... O que o doutor Romeu está dizendo é o seguinte. Se está no 8º ano,
não se aplica ao parágrafo segundo. Automaticamente. Essa interpretação. Porque ele quer dizer o até caput porque o dele. parágrafo segundo é parágrafo do artigo 240. Aliás, vereador, só complementando, E sobre, essa é a interpretação se dele. você aplicar o parágrafo 2º, você está legitimando, a contrário do sexto, o descumprimento do caput. Não, mas você pode interpretar o parágrafo segundo como uma exceção, né, autorizada no próprio caput. Porque aqui não está bem. Mas a todo momento? Disposto nesse artigo, o que está disposto nesse artigo Segue, é que deve ter a revisão, certo? Não impede, que a obrigação da revisão, não impede a propositura e aprovação de alterações a qualquer tempo. A qualquer tempo, que você fala dentro dos 6 anos. Então, exato. Eu concordo com o presidente, se caso o caput não tivesse o comando dever, se a revisão fosse uma faculdade, aí estaria correta a sua interpretação. Mas como é norma cogente, o caput, ou seja, o executivo deve. Se ele deve, ele não tem por onde escapar. Nesses 6 anos teria que aportar nessa casa Não, a revisão. Eu até explico, seja a minha interpretação correta ou a sua, se nós aprovarmos isso, certamente vai haver uma ação de responsabilidade pelo não cumprimento do artigo 240. Senhor presidente, Tá, você quer fazer a sugestão? esta casa já sugeriu ao executivo que fizesse a revisão geral. Se puxarmos, aí existe isso, já há tempo nós falando para o senhor prefeito. Eu acho que retirar o projeto da forma que o senhor falou, nós não podemos. Mas nós também, devido, privilégio de determinados segmentos empresariais e não a população de baixa renda. É uma coisa muito grave. Como que nós vamos continuar, votar isso daqui? Isso na verdade está sendo investigado uma situação, isso aqui é uma denúncia. É o objeto do inquérito, né? Uma denúncia gravíssima. 2014. Eu acho que se pegarmos aqui neste privilégio de determinados segmentos empresariais, teria que parar tudo. Sim, só que nós não temos, o que nós podemos fazer? Vamos sugerir ao executivo que faça esta revisão geral. Isso sim, mas nós não podemos tirar esse projeto. O que nós podemos... Não, isso aí eu sei, vereador, mas nós não podemos também sim. votar assim, né? O que nós podemos fazer é fazer um parecer de mérito ou de legalidade. De legalidade está enfrentando essa questão. Mesmo que a gente ache que o projeto é ilegal, a nossa comissão, ela vai ao plenário para ser discutido. Esse é o trâmite. Sim. Né? Certo? Esse é o trâmite. A outra alternativa, esse projeto de urgência, como é que é o prazo disso aqui? Não. A outra alternativa que o senhor está falando é que a comissão, antes de exarar no parecer, faça um ofício ao prefeito, dando ciência a isso, da recomendação que a Câmara respondeu e pedindo, além de uma manifestação, né, sobre uma pretensa ilegalidade, já levantando o parecer, né, exarado aqui, verbalmente, mas que consta em ata, né, pedindo uma posição. Enquanto isso, eu nomeio um relator e suspendemos não, e vai tramitando o projeto. Eu gostaria que fosse a sugestão ao executivo. Que eu não posso suspender o projeto. O que vocês acham? Não, você não pode suspender, mas você pode prorrogar. Não, eu posso aumentar a discussão, é o que eu vou fazendo. Nós não vamos discutir esse projeto e votar hoje, não tem cabimento. Não, mesmo que seja o parecer que eu digo. Quem que é o relator, vereador? Quem é o relator, presidente? Não, ainda não tem relator. Não tem relator. Eu estou expondo Ele ainda. está entrando. O relator Então, senhor vai ter que presidente, aparecer. eu gostaria que o senhor pensasse nessa sugestão aí ao executivo. Alguém quer ser o relator? Eu vou. Vai, de relator? Vou. O senhor está nomeado relator, então o senhor está ciente aqui da... Eu vou porque eu acompanhei desde o início, foi um dos vereadores que entramos com representação. Então, em cima do que nós falamos aqui, doutor Romeu, depois a gente conversa então, e o senhor vê. já viu as duas posições, né? Já. O artigo, é isso. Eu fiz a exposição para o senhor exatamente, para o relator, que se ninguém quiser ser relator, a gente ia ter que resolver de outra forma aqui, né? Ia ter que nomear de qualquer forma, né? Então, o senhor se dispõe, está nomeado relator, mas eu já queria, então, com a concordância de todos aqui, é isso? Enviar um ofício ao Executivo. Primeiro, noticiando a existência de uma recomendação do Ministério Público,
dizendo que, na recomendação, o Ministério Público faz menção a um descumprimento, né, da norma, principalmente do artigo 240 da Lei Complementar 534 de abril de 2007, e que, numa discussão preliminar da Comissão de Justiça, existe a posição do jurídico, né, que foi chamado, né, e o jurídico entende que o parágrafo 2º do artigo 240 não se aplicaria agora, só se aplicaria no prazo de 6 anos, já que faz parte do artigo 240. Não é isso? E que, por sugestão do vereador Miguel Lopes, que foi nomeado relator, né, acatada por todos os membros da comissão, nós pedimos que a prefeitura, primeiro, né, estude a possibilidade de suspensão de retirada. Ou envie, ou caso insista com o projeto, que envie um parecer, né, enfrentando essas questões aqui aventadas. Tá bom assim? Nem teria necessidade de falar para eles enviar um parecer, né? Nós pedindo a retirada do projeto, falando o porquê. Não, sim, ou caso... Citar essas denúncias gravíssimas aqui de privilégios, quando o Ministério Público fala. Vamos dar todas as possibilidades. Eu sei que não vai eximir a comissão, mas aí nós damos nosso parecer. Mas ele vai dar uma justificativa da permanência do jurídico de lá para a permanência do projeto na necessariamente, eu não casa. estou adstrita nem o seu parecer, nem o deles. Da outra vez eu dei o parecer à parte, né? Porque da outra vez... Não, se uma exposição de motivos não enfrenta a questão de ilegalidade. A outra vez, eles queriam fazer por decreto. Por decreto, esse Nós foi o maior derrubamos. conflito. Isso. Então, mas a questão... Não, fez por decreto, né? Nós que representamos, né? Exatamente. Veja bem, partindo do ponto de vista da doutrina do direito administrativo, todos nós que militamos na área, não é o caso de Vossa Excelência, mas os atos do Poder Executivo, todos eles têm presunção de legitimidade. Essa presunção, juris tanto, só pode ser quebrada mediante a prova cabal de que ele incorreu em algum erro. Tá. Perfeito? Veja bem, atenta contra essa presunção de legitimidade o ofício do Ministério Público. Já está atentando contra essa presunção de legitimidade. Presunção essa que eu já falei, está no próprio... contida nos atos do Executivo. Eles fazem uma recomendação. Exatamente. Que não é uma sentença, é bom explicar isso aos vereadores, né? Que o Ministério Público não dá sentenças, o Judiciário, né? Isso, não mas é uma recomendação, como quem diz, olha, Doutor eu acho Romeu, que tem uma ilegalidade e tem um eu não sei se eu vou conseguir fazer a pergunta para o senhor. Lembre-se disso. Existe inquérito. Existe um inquérito. Aquela representação nossa, o prefeito perdeu. Perdeu quanto à questão, Miguel? Do decreto. Isso é outra questão, já está superado. Outra questão. Eu fiz essa Mas ele exposição poderia mandar novamente este projeto desta forma que veio, pontual? Veja bem. Essa é uma outra questão. Aí que é a discussão que está Mas entra nessa discussão. Então, não. A primeira questão, ele fez um decreto. Um vereador, se eu não me engano, Paulo Mário, fez uma representação que caiu aqui na Comissão de Justiça e eu dei um parecer, e o Romeu deu outro parecer também, dizendo que era ilegal por decreto. Aí os vereadores, baseados nesse parecer, e tinha o parecer da prefeitura, que era legal, o do doutor Romeu que era ilegal e o meu que era ilegal, ok? Os vereadores, 8 vereadores, dentre os quais o senhor, se eu não me engano, fizeram uma representação, não foi isso? Foi. Essa representação ao Ministério Público se tornou uma ação. E na ação, lá no Tribunal de Justiça, entendeu que nós tínhamos razão, nós que dizíamos que era ilegal por decreto. Não se entrou no mérito, diz que decreto não pode, acabou. Aí o prefeito, como quer fazer a alteração das leis, ele mandou o projeto. Aí tem uma outra questão agora que se levantou, que é a questão que o plano diretor não foi alterado nos 6 anos. E que uma modificação pontual seria ilegal. O prefeito não estaria contratando uma empresa para cuidar disso, do plano diretor?
Sim, mas não entrou com o projeto. Então, mas não saiu essa licitação? Não, mas é um processo lento, Miguel. Não é uma coisa que Mas de não é repente... tão lento. Essa denúncia que nós estamos discutindo, vereador, já faz um ano. Não, mas o Concidade também vem rediscutindo. O Concidade os aprovou isso daí, o artigos. Concidade foi a favor do decreto do prefeito? Não, o Miguel tem razão. Errou junto. Há um ano houve aquela discussão. Não foi? É. Concidade errou junto. A discussão não era aquela. Não, mas a Peraí, partida não era essa. A discussão não era aquela, mas naquela ocasião já se aventou que seria melhor fazer a Que teria que ser alteração feita global alteração. e não a alteração Isso, pontual. revisão Certo. total. Só que aquele não era objeto, Já, mas houve esse já foi falado isso. Mas agora nós estamos fazendo isso expressamente, ok? Faz um ano e pouco. Tá. Tá ok assim? Então, nomeado o relator e o ofício. E o parecer, eu acho que vocês concordam que eu mande essa devolução. Se o senhor quiser, viu, o vereador, se o senhor quiser, Eu vou fazer uma alteração. se o senhor porque- quiser ser o relator, o senhor fica à vontade. Não, o senhor já está nomeado. Se eu não entender, aí eu faço Não, posso ajudar. separado. Não, posso ajudar o senhor, não tem problema. Já está nomeado. Aqui eu vou fazer só uma alteração aqui. Aqui, ó. Quanto à solicitação da Igreja Promotoria, manifestamos por se tratar de matéria oriunda do Executivo, compete aos vereadores opinar sobre a legalidade ou mérito do projeto durante a sua tramitação. Cabendo apenas ao autor a prerrogativa de apresentar em qualquer fase do processo legislativo um eventual pedido de retirada. No entanto, né, só completando, no entanto, Aonde está a sua alteração? não, estou acrescentando agora. Tá. No entanto, a recomendação, né? Tá, mas não está gravando? Sim, mas eu vou falando, senão eu perco. No entanto, a recomendação será considerada como arguição de legalidade. Considerada como? Uma arguição sobre a legalidade. A legalidade. Ok? Só para completar. Aí nós mandamos esse de volta para a promotoria. promotoria. Né? É isso. Bom, eu vou seguir em frente então aqui. Então o relator é o Miguel. 3. É da imprensa oficial aqui? 3.2 aqui. 3/2015. Do Executivo que dispõe sobre a instituição no âmbito do município, da imprensa oficial do município eletrônica e da outras providências. Alguém quer ser relator? Então eu vou, já que não tem voluntário, o Gabriel se voluntariou. Não, eu sempre dou oportunidade de alguém quiser. Quando não quer, eu tenho que nomear alguém. Né? Projeto de Lei 4/2015, que foi transformado, esse é um projeto de lei, na verdade é um PLC, é aquele da Sabesp, tá? Houve uma transformação de projeto de lei em PLC. Até eu quero dizer que deve ter sido um engano mesmo, porque eu conversei com o prefeito antes dele mandar e perguntei até, falei, esse projeto é projeto 2/3. Projeto 2/3. Então acho que foi um... foi um erro, foi erro de digitação mesmo, porque... porque aqui não foi uma tentativa de burlar, não, porque o próprio prefeito tinha me falado que era 2/3 antes de mandar o projeto. Então, estou fazendo essa observação só para, tá? Para efeito de sanear a verdade. É isso. Outros assuntos. Recebimento de ofício da promotoria Kelly, que é esse, certo? O relator da Sabesp? Alguém se dispõe? Quer deixar eu como voluntário? Você quer ser o relator? Alguém mais quer ser o relator? Ô, Miguel, você também, da Sabesp, o Gabriel se propõe a ser relator. Você quer ser relator? Não. É o senhor. Do quê? Da Sabesp. Então, Não, eu estou nomeando um relator. Ele se dispõe, eu quero saber se mais alguém se dispõe. Se ninguém se dispuser, fica o Gabriel. eu vou também, se puder, eu vou também. Mas se ele já se prontificou? Pode ser. Não, Pode ir o senhor. Tudo Eu tenho. Pode ser que nós não vamos votar na mesma direção. claro, gente. Isso aqui não é só Sim. o relator. Pode ter Porque- parecer separado.
Eu só pediria para o senhor não... Aqueles 60 anos lá, ninguém merece, hein? Fazer, não correndo, mas não causar delongas, tá bom? Então tá. Ô, Gabriel. Outros assuntos, recebimentos de ofício, que é esse da promotora Kelly, e eu já dei a resposta, certo? Que é essa que eu li para os senhores, que eu acrescentei esse tópico agora. Alguém quer se manifestar, ou dos presentes, ou dos vereadores, sobre algum tema, algum assunto? Eu queria fazer um comentário sobre a Sabesp, senhor presidente, só para o relator já ficar pensando aí. Quando fala poderá mais 30, eu não me lembro detalhes, mas poderá mais 30 somente com o aval do Legislativo. Porque 30, depois mais 30 sem o Legislativo, eu acho que nós não temos esse direito de estar votando coisa aí. Isso é uma coisa que anos aí. Isso é umas coisas que a gente vai ter que conversar e até vou pedir auxílio para o Dr. Romeu na hora de elaborar o parecer, porque nós não podemos alterar o contrato, né? Isso está no contrato. Apenas a lei é autorizativa, né, doutor? Mas podemos marcar a nossa posição aqui. Lógico, com certeza que eu também não concordo. Isso podemos marcar já a é nossa assinando, aqui. bem 30, dizer, por 60 anos. 30, isso eu não estou dizendo que vou votar favorável aos 30. Mas depois mais 30... terá que vir ao Legislativo, né? Eu só acho que esse projeto tem que ser visto numa conotação bastante técnica e não política, tá? Não, eu não estou vendo política, não. Eu não estou falando que o senhor faz política, eu só estou fazendo... Não, eu não falei que o senhor falou que eu faço política. Eu não estou fazendo política. Ah, tá. Eu acho um absurdo. 30 anos já é muito. Nós temos que ver esse projeto sobre a conotação técnica. Tanto que eu não tive preocupação de escolher aqui relator, que é mais aliado ou menos aliado. Eu até me dispus, quem quisesse ser, seria o relator. É claro que cada vereador vai opinar. É um assunto extremamente polêmico. Então é natural que os vereadores possam fazer até pareceres em separado, se discordar e assim por diante, ok? Eu só pediria que o senhor fizesse o parecer num tempo, né, factível, sem delongas e sem também precipitações. Bom, eu queria registrar a presença do Deusmar Fabiano Mota, que é do Braga Jornal, é isso? Repórter. A Ana Amélia Leme, jornalista do Gazeta, isso. O Fernando Rodrigues Toledo, da Prefeitura Municipal, engenheiro civil. O Nelson Okamoto, que é engenheiro civil também da Prefeitura. O Edinardo Antônio Latanzi, engenheiro civil, também da Prefeitura. Milena Teixeira Valente, também arquiteta da Prefeitura Municipal. Me desculpe aqui, uma letra aqui eu não estou conseguindo. Glaim? Elaine, olha, mas não é culpa minha. Elaine Correa. Depois você vai ver como é que escreveu aqui, que foi difícil de... Você podia ser médica. Fazer. Né? Elaine Corrêa, desculpa a brincadeira, arquiteta, né? E o Gustavo Adolfo Vasconcelos Leme, também arquiteto da Prefeitura. São muito bem-vindos aqui. Eu queria registrar a presença de vocês e vou encerrar os trabalhos às 15h52. Ficando os senhores vereadores convocados para a quarta sessão da comissão a ser realizada em 24 de fevereiro de 2015, quarta-feira, com início às 15 horas.